Perfeito, pessoal. Vamos para outro exercício. Tá? Então vamos ler aqui um exercício da PUC do Rio de Janeiro. Então, a nave estelar Enterprise, de Jornada nas Estrelas, Star Trek, usou hidreto de boro e oxigênio como mistura combustível. As duas substâncias reagem de acordo com a seguinte equação balanceada. Perfeito para a gente já, né? É uma reação que tem uns coeficientes estequiométricos estranhos. Né? Então, letra A aqui, é um exercício dissertativo. Se um tanque contém 126 kg de hidreto de boro e outro 240 kg de oxigênio líquido, qual tanque esvaziará primeiro? Mostre com cálculos. E a B, quanta água terá sido formada, né, em quilogramas quando um dos reagentes tiver sido completamente consumido? Opa, aqui ele já está dando sugestões de que se trata de um exercício de reagente em excesso, né? Vai ter um limitante ou tem excesso. Mas vamos ver então como resolver isso aqui. Né? O primeiro passo, o exercício já fez de bandeja para a gente aqui, né? Já nos deu tudo bonitinho, balanceado. Agora vamos pegar os dados fornecidos, ok? Então, opa, coloquei DF, tá? Dados fornecidos. O que ele deu para a gente aqui? Então, eu já identifico aqui no exercício que ele me deu esse valor de 126 kg. Né? Se é quilogramas, então é massa. Então, a massa da amostra, que é um minúsculo, e é a massa do hidreto de boro, tá? O B5H9, tá aqui, né? 126 kg disso. E o outro dado é 200 kg, é de massa também, ok? Então, e nesse caso é a massa de O2, tá? Como sendo igual a 240 kg. Aliás, eu esqueci de escrever aqui os 126 kg, tá? E bom, não tem mais nada que nos foi fornecido, perfeito? Vamos colocar aqui então o dado desejado, tá? O que ele quer de nós? Então, na letra A aqui, então, quando tem mais de um, é bom você identificar o que tem, qual das letras aqui que ele está pedindo, né, para você nos confundir. Então, no caso aqui da letra A, ele está querendo saber, ó, qual tanque esvaziará primeiro. Eita, e agora? O que isso significa? Gente, qual tanque vai acabar primeiro? Vamos fazer a relação aqui com. É que a gente teria que identificar o caso estequiométrico, que seria só o passo número 5 aqui, né? Mas quem está se acostumando com o algoritmo aqui já fica na cabeça mais flexivelmente assim. Que ele está se tratando assim, de um reagente em excesso. E qual dos tanques, né? Porque esses dois tanques são reagentes, né? Se um deles acabar primeiro é porque um é limitante, um tem excesso. Então, quando ele pergunta qual que vai esvaziar primeiro, ele está querendo saber quem é o reagente limitante, tá? Ou seja, ele não é nenhuma grandeza que a gente vai calcular, né? A gente vai ter que só com algum argumento limitar quer dizer, fornecer para ele o reagente limitante. Eu vou escrever aqui o reagente limitante, tá? E mostra com cálculos ali também. É claro que ele não vai calcular o valor do reagente limitante, mas a gente vai ter que usar um cálculo como argumento para provar a nossa tese, né? Qual é o reagente limitante. E a letra B? Aí ele está querendo saber quanta água vai ser formada em quilograma. Tá? Então ele está pedindo a massa em H2O. Então aqui sim vai parecer algo bem mais estequiometria mesmo. Tá? Então terminamos esses dois passos aqui. Tá? Vamos classificar esse nosso problema. Tá? Os dados fornecidos foram ambos de reagentes. Tá? Tanto o hidreto de boro e o oxigênio líquido são reagentes. Então exercício de R. Tá? E depois na letra A, B, ele pede a água, né? E a água, como dá para ver, é um dos produtos. Então exige R para P. E quais são os tipos de grandezas envolvidas, né? O gênero delas, tudo é massa. Então é massa para massa. Isso aqui já indica para nós que vamos ter que usar as relações de Marquinhos sobre Marcão, né? A famosa massa molar. Vamos lá então agora, finalmente, falar do reagente limitante em excesso, né? Que seria o caso que é o caso estequiométrico. Como que eu sei que eu vou ter que me perguntar se é reagente limitante ou reagente em excesso? Se ele deu pelo menos dois reagentes na jogada aí. Que foi de fato o que aconteceu aqui, ó. Embora aqui, que é o primeiro reagente, e o oxigênio líquido, que é o outro ali.
que também é reagente. Logo, a gente necessariamente tem que ver se um deles está em excesso ou não. Então vamos colocar aqui, né? Reagente em excesso. Reagente em excesso. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou escolher aqui o O2 primeiro, perfeito? Como nesse caso não foi fornecido diretamente o número de mols do O2, foi fornecido a massa para facilitar as nossas contas e dar meio que a gente pegar um atalho, não ficar calculando muita coisa, a gente calcula separadamente aqui o número de mols do O2 aqui, tá? É o que a gente quer saber para poder fazer a proporção, né? Então, calcula antes aqui, né? Tem outra maneira de resolver sim que demora um pouco mais, eu vou comentar ela rapidinho. Mas antes disso, quando for fazer reagente em excesso ou limitante, calcule o número de mols separadamente, né? Que é fácil, né? Nesse caso é massa sobre massa molar. Então, a massa aqui, eu já vou substituir direto, tá? É 240. Eu vou colocar a unidade de medida e fazer a análise dimensional junto ao mesmo tempo, tá bom? E aqui embaixo, a massa molar, o do oxigênio sozinho é 16 gramas por mol, mas como é O2, tem 2, então vai ser o dobro disso, que é 32 gramas por mol. Perfeito? Então, é só fazer essa conta. Numericamente, esse resultado, rapidinho só vou fazer aqui a minha conta para ser mais rápido. Tá aí todo 240, se eu dividir por 32, esse resultado vai dar 7,5, tá? 7,5. Tá? E qual que é a unidade de medida dele? Tá? A grama cancela com a grama, sobra o quilo, então eu coloco o quilo aqui, e sobra o mol a menos 1, só que ele está dividindo, então a gente passa ele para cima com o expoente positivo, então é mol. Então quilomol, veja, quilomol é a cada 1000 mols. Então você pode trocar esse quilo por 10 a menos 3, quer dizer, 10 a terceira, que é o fator de escala. Isso aqui daria 7.500 mol. Perfeito? Mas dá para usar em quilomol, não precisa fazer essa transformação não. Vamos calcular o número de mols do outro reagente, tá? Que é o B5O, quer dizer, opa, O não, né? H9. Então vamos dar uma olhada aqui. Foi dado 126 kg, tá? Vai ser a mesma relação, marquinho sobre o marcão, então B5H9 sobre a massa molar do B5H9. Aí a gente troca, então 126. E a massa molar desse aqui, tá? Eu vou colocar direto, quem quiser calcule separadamente a massa molar, tá? Mas não é nada errado colocar direto o valor, né? Se você já souber calcular de cabeça. Mas se a gente consultar a tabela periódica, antes disso vamos ver se o exercício deu, né? Mas ele não deu nada, então a gente teria que ir na tabela periódica mesmo para poder resolver esse negócio aqui. Tá? Eu vou consultar a minha aqui no meu celular, né? Então rapidinho aqui. Eu estou vendo que o boro ele tem aproximadamente 11, tá? Então a gente calcularia aqui, ó, seria 11 vezes 5, porque tem 5 boros, tá? Mais 9, que são 9 hidrogênios, tá? Então se a gente calcular isso aqui, vai dar 126. Só lembrando, está em quilograma, tá? E esse aqui de baixo é 55 mais 9, vai dar 64, tá? Gramas por mol. Nunca se esquecer da unidade medida da massa molar. E se a gente for fazer essa conta aí, 126 dividido por 64, isso aqui vai dar aproximadamente, peraí, não sei se era para ser exatamente isso, deixa eu fazer uma outra conta rapidinho aqui. Em vez de ser 11, se fosse 10, era 59, acho que não ia dar certo também não. Eu tô achando que esse exercício... esse exercício ele gostou de fazer, de colocar um resultado bem ruimzinho, tá? Mas dá para aproximar para 2, tá bom? A conta aqui. Então 126 de 64 dá para aproximar para 2, né? Ou ficaria 1,96.
Então, aproximadamente 1,96. Tá? Aí a unidade medida, ó, grama com grama cancela, unidade de quilomol também. Tá? Que seria igual, vou botar aqui embaixo, ó. É só multiplicar por 1000, seria 1960 mol. Né? Um resultado bem chatinho, né? A gente teria que dar uma aproximada para ficar melhor. Agora que a gente calculou os dois números de mol, aí a gente faz aquela questão de proporção esperada. Eu vou colocar aqui então, ó, proporção esperada. Então a gente vai colocar aqui, eu vou colocar em cima o oxigênio, tá? Eu vol dividir pelo número de mol do H9. E aí, isso aqui é só colocar a relação dos coeficientes estequiométricos, né? É o que a gente espera segundo a lei de Proust. Então, se a gente olha aqui, né, o do oxigênio é 12 e está dividido por o do Bohr é 2, né? Portanto, 12 aqui em cima, 12 aqui embaixo, vai dar 6 a relação. E qual que é a proporção atual que nós temos? A proporção atual vai ser 1,2. Então a gente calculou ali em cima que nós temos 7.500 mols de M2. E aqui embaixo, 960. Para tentar fazer algo um pouco mais simples, talvez, né? Primeiro esses dois zeros cancelam, né? A gente poderia fazer, em vez de ser 96, a gente calcular 95, né? Para poder dar uma aproximada melhor, né? Se for fazer a conta na mão. Eu vou fazer calculador agora, não vou fazer alguma aproximação aqui para a gente praticar, né? Mas vou aqui dividir por 5 então, em cima e embaixo. Então dividindo por 5 aqui vai dar 1, 5, 0. E dividindo por 5 aqui embaixo daria 3, 39. Tá, eu vejo que esses dois valores são divisíveis por 3. Tá? Somar os algarismos deles, você vai ver que dá algo na tabuada de 3. Então dividir por 3 aqui vai dar 50. Esse aqui vai dar 13. Tá? 50 por 13 já é um número mais chatinho, a gente teria que calcular mesmo aqui numa divisão para a gente achar algum valor. Tá? Então vou fazer isso aqui. 3 aqui eu já chutaria, se for 4 não vai dar. Então daria 3, daria 39. Tá? Fazendo a subtração, isso aqui dá 11. Perfeito, coloca uma vírgula. Agora aqui, será que 9 daria? Se multiplicar por 9, por 9 não daria, então vou colocar 8 aqui, tá? Então 24 vai 2, então 8, 2, 10, tá 104. Pra ver que somar 3 não daria mesmo não. 3,8 já está de bom tamanho pra gente ficar, beleza? Vou tirar isso aqui então, 3,8 vai ser o nosso resultado, né? Então, opa, excluiu. Peraí. Ok, então isso aqui vai dar aproximadamente 3,8. É a proporção atual que nós temos, tá? Então deu menor, né? Deu menor que 6, que é o que é esperado. Então se deu menor, o que a gente responde, né? A resposta, na verdade, a resposta da letra A, né? Vou colocar aqui então, escrever só a letra A, resposta, né? A proporção atual, atual, é menor que a esperada. Logo, aí quem que é o numerador da nossa fração aqui é o oxigênio. Tá? Logo, o oxigênio, O2, é reagente limitante. Então, reagente limitante. Ele pediu quem está em excesso, então ele pediu qual tanque vai se esvaziar primeiro. Tem que ser o reagente limitante. Então, logo, O2 é reagente limitante e assim, seu tanque esvaziará primeiro. Pronto,
resposta é simples, direta, objetiva, tá? Apresentamos os cálculos necessários. E agora a gente passa para a letra B, né? A letra B que a gente calcule a água que vai ser formada. Então agora é aplicar a lei de Proust. Lei de Proust, então. Então, a gente quer o dado desejado é H2O, tá? Vamos dividir pelo coeficiente estequiométrico, né? Se a gente olhar aqui a reação química é 9, divide por 9. Isso aqui vai ser igual, agora sempre o número de mols do reagente limitante, que no caso a gente usa o O2, perfeito? Então, o O2 vai estar dividido por 12, ok? Então, agora a gente faz a substituição necessária, né? A gente poderia usar o marquinho sobre o marcão, mas tem uma coisa, né? Esse tipo de exercício eu já resolvi aqui, calculando o número de mols do O2 de vez. Tá? Então agora a gente não precisa fazer a substituição aqui da massa sobre massa molar, né? Porque já calculamos aqui, a gente aproveita tempo. Mas, e se eu não tivesse feito isso, professor? Aí você provavelmente, quando for aplicar, né, calcular as proporções, você teria feito a substituição do massa sobre massa molar aqui, perfeito? Então, se você substituir aqui, você tem que fazer a sua substituição na proporção esperada, depois se aplicar também na proporção atual e aplicar mais uma vez aqui na lei de Proust, né? Isso pode consumir tempo, né? É bom que você faça, mas para quem já está mais rápido, né? Então, como aqui a gente já tem os valores, né? Eu só vou isolar aqui o dado desejado. Mas antes disso, né? Ele quer a massa de H2O. Então, nesse caso eu vou ter que substituir sim. No outro que não vai precisar. Então a massa aqui, ó, massa da H2O, dividido pela massa molar da H2O, mas lembrando que estava dividido tudo por 9, então a gente coloca ele aqui no denominador. Isso aqui vai ter que ser igual ao número de 2 sobre 12, tá? Agora, depois da substituição, o próximo passo é isolar o dado desejado. Então, vai ficar esses aqui a gente joga para o outro lado da equação. Então vai ficar 9 em cima, divide por 12, tá? Você pode pegar os denominadores e colocar todos na ordem que você quiser, desde que eles todos fiquem embaixo aqui na equação. Tá? Aí vai multiplicar aqui a massa molar do H2O. Tá? E além disso, deixa eu só um pouquinho pro lado, multiplicando também o número de mols do O2. Tá? Então, aqui a massa da H2O, a gente vai substituir os valores, tá? 9 sobre 12. A massa molar da H2O é 18, tá? Que é 16 do oxigênio mais 2 daqueles dois hidrogênios que tem. E o número de mols do O2 a gente calculou como sendo 7.500 mols. Mas eu vou colocar 7,5 que era em quilomol, tá bom? Só lembrando, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, em quilomol. Depois a gente faz a análise dimensional. Agora a gente faz essas contas, tá? Vou fazer na calculadora para ser mais rápido dessa vez. Perfeito? Então 9 dividido por 12, multiplica por 18, tá? E multiplica por 7, 1,5. Então vai dar 101,25. É um número chato assim de fazer as contas, né? 101,25. Tá? Qual que é a unidade de medida? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, antes de fazer a substituição numérica, a gente tinha essa fração numérica, não tem dimensão nenhuma. Tá? O número de mols estava em grama por mol. Então a gente coloca aqui embaixo a grama mol menos 1. Tá? E como eu tinha colocado aqui, ó, o 7,5, o número de mols do oxigênio estava em quilomol. Vou colocar aqui embaixo explicando. Então se a gente sabe disso, ó, o mol a menos 1 multiplicando pelo mol vai cancelar, né? Porque vai ficar o expoente menos 1 mais 1 vai dar 0, mol elevado a 0 é 1. Então no final, tipo, ficou a grama vezes o quilo, né? Isso aqui a gente rearranja para ficar bonitinho, vai dar quilograma, tá? Porque aí a gente já conseguiu deixar o nosso resultado aqui na unidade de grandeza que a gente desejava usar, tá bom? Em quilogramas, tá? Então, para responder a letra B, é tranquilo. Então, vou colocar aqui a resposta.
Após um dos tanques se esvaziar, terão sido formados 101,25 kg de H2O. Então, pronto, está respondido o exercício aí. Perfeito, pessoal. Então isso aqui, que diferente do primeiro vídeo, né, teve a questão de os reagentes não terem sido fornecidos em número de mols, foram fornecidos aqui em massa, né? Mas poderia ser outro, poderia ter sido fornecido em volume, né? A gente teria que usar provavelmente um PVNRT ou volume molar, se a gente soubesse se está em CATP ou CNTP, né? Então veja que quando não é fornecido o número de mols aqui, os dados fornecidos dos reagentes, quando você for ver o reagente em excesso, às vezes é bom você calcular aqui o número de mols dos reagentes isoladamente, porque depois você vai reaproveitar esse número lá aplicando a lei de Proust, né? E aí você não vai perder tanto tempo tendo que fazer substituições toda hora, tá bom? Então isso aí fica a dica aí. Então a gente termina esse exercício por aqui, perfeito? Tá? É isso aí.